Você já teve um dia em que venceu uma guerra e ninguém ficou sabendo? Talvez tenha sido o dia em que você entrou no banheiro do trabalho, engoliu o choro, lavou o rosto e saiu de lá funcionando, como se nada estivesse desabando por dentro. Talvez tenha sido a noite em que você teve a chance de revidar uma ofensa, de mandar a mensagem, de devolver na mesma moeda, mas escolheu o silêncio. Talvez tenha sido o momento em que você quase voltou para um lugar que te fazia mal e mesmo com saudade, mesmo com carência, não voltou. Ninguém aplaudiu isso, ninguém te abraçou por isso, ninguém te disse eu vi a força que isso exigiu e porque ninguém viu, uma parte sua começa a agir como se não contasse, como se só tivesse valor o que aparece, o que rende comentário, o que os outros conseguem medir ou o que você consegue mostrar. Mas hoje eu quero te mostrar algo. Muita gente está vazia porque venceu demais em silêncio e nunca aprendeu a honrar isso por dentro. E esse tipo de injustiça adoece, porque você atravessa guerras reais, mas continua se tratando como se ainda não tivesse feito nada digno de respeito. Então hoje eu quero te mostrar, primeiro, por que é tão difícil validar batalhas invisíveis, depois te mostrar o preço de viver dependendo do olhar do outro para sentir que venceu e, por fim, te mostrar como construir um testemunho interno que ninguém pode tirar de você. Porque o seu problema não é falta de valor, é ter aprendido a só reconhecer o que faz barulho, mas o que foi invisível para os outros não pode continuar invisível para você. E se você continuar tratando como pouco o que te custou tanto, vai viver tentando provar valor, até para quem nunca soube das guerras que você enfrentou. Existe uma tensão que ninguém te explica sobre amadurecer. Quanto mais a vida avança, mais as batalhas importantes deixam de ser externas e passam a ser internas. Quando você era criança, o tombo era visível. Alguém via, alguém acudia, alguém perguntava se doeu. Hoje os tombos são na alma. Você está lutando para não repetir um padrão, para não explodir, para não se anestesiar, para não se tornar alguém duro por causa do que sofreu. E do lado de fora parece que não aconteceu nada. Para o mundo você só seguiu o dia, foi educado, foi produtivo, foi normal. Mas por dentro você está carregando um peso que ninguém percebeu. E isso cria uma sensação estranha, uma irritação silenciosa, uma fome de reconhecimento que você nem sempre entende. Porque parte do que dói não é só a batalha, é a sensação de que ela foi apagada. Chega o fim de semana e a única coisa que alguém nota é que você esqueceu de comprar o pão. Você evitou uma crise no trabalho que ninguém soube que existiu e seu chefe passa por você como se nada tivesse acontecido. Percebe o mecanismo? Se elogiam, você acende. Se ignoram, você apaga. E então começa a medir o próprio valor pelo feedback dos outros e vira refém de um júri que nem sabe que você está competindo. Isso acontece porque quem não honra a própria história acaba implorando reconhecimento. E isso cansa. Cansa porque você está sempre tentando fazer algo visível para compensar tudo que foi invisível. Seu mérito grita por justiça, mas como você não aprendeu a ouvir esse grito, continua esperando que o mundo escute ele por você. A raiz disso é mais profunda do que parece. Nós fomos ensinados a admirar performance, não processo, a celebrar resultados, não caráter, a notar palco, não bastidor. Então, sem perceber, você copiou esse olhar e passou a aplicá-lo, só que contra si mesmo. Você só se respeita quando há prova pública, só se dá crédito quando há testemunha. Isso é o que eu chamo de anestesia do mérito próprio, porque você perdeu a sensibilidade para reconhecer o que custou caro e te manteve de pé. E aqui está a verdade. As batalhas que ninguém viu, muitas vezes foram justamente as que mais forjaram a sua força. A verdadeira transformação começa quando você entende que o que é vivido em secreto não é menor. O secreto não é menos valioso. O secreto é onde muita coisa decisiva acontece. Talvez ninguém tenha visto o dia em que você não respondeu, o dia em que você se controlou, o dia em que você não se traiu, o dia em que você não afundou. Mas o fato de não ter havido plateia não transforma suas conquistas em algo pequeno. Nem toda vitória grita. Algumas só mudam a direção da sua vida. E tem outra confusão aqui. Muita gente acha que se orgulhar da própria travessia é arrogância. Não é. Arrogância é aumentar a própria história, mas diminuir também é distorcer. Humildade não é fingir que não te custou nada. Humildade é olhar para a verdade sem aumentar, mas também sem se apagar. Então
Você não é carente só porque desejou reconhecimento. Só que se continuar esperando que os outros validem o que só você viu por dentro, você vai entregar sua dignidade para pessoas que nunca entraram na guerra com você. Se isso que eu estou falando está fazendo sentido para você, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal. Aqui a gente não busca palavras bonitas ou motivações superficiais. A gente tenta interpretar o que você vive em silêncio, dar linguagem a isso e transformar essa linguagem em direção real. Agora, para começar a mudar isso na vida real, você precisa registrar as suas batalhas. Muita gente não se orgulha do que venceu porque não aprendeu a dar nome ao que realmente enfrentou. É aquele momento em que você diz, foi só uma fase ruim. Ou talvez você diz, qualquer pessoa teria feito igual. Só que enquanto você usa palavras pequenas para dores grandes, o seu coração entende que não houve nada importante ali. Então faça uma coisa concreta, anote suas pequenas vitórias para si mesmo, não metas grandiosas, não performances. Vitórias como o dia em que você foi ferido e não respondeu para aliviar o ego, o dia em que você não se abandonou depois de falhar, o dia em que você quis desistir de tudo, mas decidiu continuar só mais um dia. Isso funciona como uma pedra de memorial. Você pega algo que estava disperso, sem nome, sem testemunha e dá forma. Não ache que porque era sua obrigação não merece registro. Se foi difícil para você, se exigiu força, se interrompeu um padrão, merece ser nomeado, porque aquilo que você não nomeia, você não honra. Outra estratégia que você também precisa adotar é celebrar sem plateia. Esse é o passo que transforma entendimento em experiência, porque não basta pensar diferente, você precisa ensinar o seu coração a reconhecer o valor sem depender do barulho de fora. Então, depois de uma vitória invisível, faça um gesto concreto, uma pausa que não seja fuga. 5 minutos respirando e dizendo com honestidade, foi difícil, eu fui melhor do que a minha dor queria que eu fosse. Isso não é vaidade, isso é reconhecimento. Isso é você deixando de viver como alguém que só se sente real quando alguém vê. Não vença algo importante e pense grande coisa, qualquer um faria. Nem foi tudo isso, não faça isso. Se você menospreza os seus atos, ensina o seu coração a não respeitar mais nada em você. Talvez uma parte da sua dor não seja só que ninguém viu, talvez seja que você também não quis ver, porque ver de verdade exigiria admitir que foi mais duro do que você contou, exigiria reconhecer que você esteve em guerra, exigiria parar de chamar de fraqueza o cansaço de quem estava sobrevivendo. Não é fraqueza honrar o que custou, fraqueza é precisar se diminuir o tempo todo para continuar se sentindo aceitável. Você não precisa se endurecer, mas precisa parar de agir como se só merecesse respeito depois de uma conquista pública. Porque se você não aprender a validar as batalhas que ninguém viu você vencer, vai continuar chegando em lugares novos, mas com a sensação antiga, a de que nunca fez o suficiente. E isso rouba a paz, rouba prazer no processo, rouba força para continuar. O problema nunca foi você não ter vencido, o problema foi ter vencido batalhas reais e continuar se olhando como se não houvesse nada digno ali. Mas há a dignidade em quem não cedeu, a dignidade em quem não se traiu, a dignidade em quem, mesmo cansado, não desistiu de si. Nem toda vitória precisa de aplauso, mas toda vitória que te salvou por dentro merece, pelo menos, o seu respeito.